Saudações a todos que nos acompanham. Vamos iniciar o ano de 2026 aqui em nosso canal. Em primeiro lugar, desejando a todos que nos acompanham muita saúde psicológica, emocional e espiritual. Que você tenha a força, garra, determinação, competência, credibilidade e muitas oportunidades para alcançar aquilo que deseja ou aquilo que necessita. Vamos iniciar então o ano de 2026 falando sobre as influências das fases da Lua em atividades religiosas. Toda e qualquer cultura religiosa, onde existe a manipulação de energias espirituais, ela vai ter ou orientações sobre fases da Lua, ou regras sobre fases da Lua, ou leis sobre as fases da Lua. Exatamente sobre isso vamos falar hoje. Como estava falando, toda e qualquer cultura religiosa onde existe a manipulação de energias espirituais, ou seja, quando existe rituais, oferendas, quando existe feitiços, quando existe qualquer ato no qual eu vou fazer um preparo, eu vou fazer a movimentação de objetos, eu vou fazer a movimentação de comidas, bebidas, com um determinado objetivo, ou seja, eu estou buscando ou o reconhecimento daquela entidade para mim, ou estou buscando um objetivo para a minha vida ou para a vida de terceiros, isto é manipulação de energias espirituais, tá? Mesmo aquelas culturas onde nós temos praticamente só oferendas e evocações, também é a mesma coisa, tá? Então toda cultura, ela tem orientações sobre a fase da Lua, ou regras, ou leis. O que significa, então, a palavra observação neste momento? Ela significa que estou te passando uma observação, mas é algo que, no meu ponto de vista, é bom aplicar quando possível. Então não é algo obrigatório, não é algo que vai influenciar de uma forma muito significativa aquela atividade. Quando estou falando regra, isso significa que eu vou te passar um conhecimento, um ensinamento, e isso é uma regra. Mas, quando nós estamos falando regra, isso significa que, dependendo da situação, ela pode ser parcialmente ignorada ou totalmente ignorada, dependendo da situação. E quando nós temos uma lei espiritual, quando estamos falando sobre lei dentro daquele culto religioso, dentro daquela prática, nós estamos falando sobre algo que tem que seguir, não pode ignorar. Não pode ignorar nem parcialmente, tem que seguir à risca, tá? Então toda cultura tem isso. Ou é uma observação, ou é uma regra, ou é uma lei, ok? Na maioria dos meus ensinamentos, principalmente sobre feitiços, tá? Muitos deles não vão ficar falando a melhor fase lunar para executar aquele procedimento. Isto porque a maioria dos meus ensinamentos é para o público em geral. Então, independente de qual é a sua cultura religiosa, você vai pegar um livro ali de feitiços de minha autoria, não vai ter fases lunares, ou melhor, dia da semana. É muito raro eu colocar isso, tá? Mas você vai aplicar de acordo com a sua cultura religiosa. Por isso é que eu deixo praticamente de fora qualquer tipo de orientação sobre fase lunar ali em meus ensinamentos, tá? Nós, adeptos da magia tradicional, magia universal, magia cerimonial, geralmente nós usamos as fases da Lua de acordo com a nossa atividade, tá? Isso significa que eu posso trabalhar em qualquer fase da Lua, independente do objetivo que eu tenho para alcançar, seja para mim ou para terceiros. Isto nós estamos falando de práticas evocatórias da magia universal, da magia tradicional, magia cerimonial e algumas culturas de
magias evocatórias também têm uma outra visão sobre as fases da Lua, tá? Mas, realmente, a fase da Lua, ela tem influência espiritual em qualquer atividade religiosa. Não tem como discutir isso, tá? Vamos aqui dar alguns exemplos. Quando nós temos a Lua virando para a Lua cheia, meu amigo, você vai na praia, praia de mar, tá? Você vai lá na praia de água salgada, você vai notar a água bem mais clarinha e as ondas fortes. Quando nós temos a virada para a lua minguante, a água está mais escura e as ondas estão mais fracas ou mais baixas. E isso significa que a fase da Lua, ela influencia no campo gravitacional e no campo eletromagnético da Terra. Então, a Lua vai influenciar, sim. Quer outra observação? Vamos lá. Se você cortar o seu cabelo na Lua minguante, o cabelo vai custar a crescer. Se você cortar a unha na Lua minguante, ela vai demorar mais a crescer. Faz o teste. Vai lá, ó. Segundo dia da Lua minguante, corta a unha, tá? E marca o dia, beleza? Marca. Aí, quando a Lua tiver... Quando a unha tiver mais ou menos do tamanho que estava quando você cortou, aí você marca ali que dia é agora, tá? Aí você vai ter o intervalo que deu entre um corte e outro, tá? E aí, você vai fazer o quê? Na Lua crescente, você vai pegar e cortar a unha de novo. Segundo dia da Lua crescente, vai lá, corta a unha, marca o dia e espera. Quando a unha estiver naquele tamanho que estava quando você cortou, você vai notar que cresceu mais rápido. A mesma coisa, a lua crescente. Quer que o cabelo cresça rápido? Corte na lua crescente. Quer que o cabelo tenha mais volume, tenha mais brilho? Corta na lua nova. Então existem muitas influências da lua no crescimento, no desenvolvimento, nas forças que estão presentes no mundo carnal, ok? O que eu estou falando aqui, os exemplos que eu dei sobre as marés, sobre o tom da água, sobre corte de cabelo, sobre corte da unha, isso aí é de fato, tá? Não é com todas as pessoas que seguem exatamente assim. Algumas pessoas ao primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia daquela fase lunar, tá? Para ter aquela influência no corpo da pessoa. Mas a fase lunar sempre vai ter uma influência no corpo da pessoa também, ok? Então, de repente, você pega e diz, não, na minha linha, na minha doutrina, na minha vertente, não tem nada que se possa ter relação à fase lunar. A fase lunar não tem nada a ver com nenhum tipo de trabalho que eu faço, desculpa. Mas isso significa que você não recebeu este ensinamento, esta informação, tá? Mas em todas as culturas aonde você vai ter manipulação de energias espirituais, a fase da Lua, ela vai influenciar sim, tá? Nós, da magia cerimonial, magia universal, magia tradicional, enfim, na magia evocatória, nós temos o benefício de poder trabalhar em todas as fases da Lua, independente do objetivo, tá? Mas isto porque nós fazemos o seguinte. O primeiro trabalho que eu vou realizar hoje, tá? Se for Lua minguante, no meu primeiro trabalho, comecei a fazer a evocação para iniciar a entrega daquilo que eu estou a fazer, meu primeiro trabalho, tá? Na primeira evocação, eu vou, Lua minguante, então eu vou decretar o seguinte: assim como a lua está minguante, que minguante, reduzido, neutralizado, totalmente aniquilado, fiquem as energias, influências ou interferências negativas de fatos, acontecimentos, lugares e pessoas, toda a negatividade que esteja contra os meus objetivos ou os objetivos das pessoas que vou representar. Então, é mais ou menos isso, tá? Não é o pé da letra, não é decoradinho, é mais ou menos isso, tá? Então,
todos os dias, quando eu vou executar o primeiro trabalho, seja um feitiço, uma oferenda, uma consulta, o primeiro trabalho do dia, eu, no meio da evocação para iniciar o trabalho, eu vou decretar a influência da Lua naquele dia de trabalho, tá? E dia que eu digo se virou meia-noite e eu ainda estou trabalhando, eu não vou fazer de novo aquela declaração ao universo, tá? A declaração ao mundo espiritual. Simplesmente eu vou continuar trabalhando. Quando o meu dia de trabalho terminou, encerrou, aí no próximo dia eu vou novamente me fazer valer do decreto para o meu dia de trabalho, tá? Então, se eu comecei a trabalhar, por exemplo, às 10 horas da noite, aí virou meia-noite, 1 hora, 2 horas, aí 2 horas da manhã eu vou lá e faço outro trabalho, não é um novo dia, para mim é o mesmo dia, porque eu ainda estou continuando a minha atividade. E, com certeza, eu vou cuidar se a Lua não vai virar naquele exato momento que eu estou trabalhando ou durante o meu dia de trabalho, porque daí eu faço 2 decretos. Se é de uma lua para outra, eu também faço 2 decretos usando as 2 luas, tá? Então, por exemplo, tá? Lua nova, vou começar o primeiro trabalho do dia. Assim como a lua hoje está nova, que novas sejam as influências, a positividade, as energias, as oportunidades, assim como a lua nova está hoje nos abençoando, que novidades tenham sempre o privilégio de encontrar a mim e todos aqueles que estou representando nessa data sagrada. E assim por diante, tá? Então é a mesma coisa com a lua crescente, com a lua nova, com a lua cheia, com a lua minguante. Nós vamos todos os dias de trabalho, primeiro trabalho, tá? O primeiro trabalho do dia, eu vou no meio da evocação inicial, ou seja, no meio da abertura, eu posso, não preciso falar para todo mundo ouvir. Eu posso simplesmente sussurrar. Isto num momento em que estou ali, até parado, olhando assim. Às vezes eu fico parado, olhando, e aí meus colaboradores, tá tudo bem, mestre, precisa de alguma coisa, Barão, não sei o quê. E eu terminei a declaração, digo, não, tudo tranquilo, só tava revisando aqui, entendeu? Então, assim, ó, e também ninguém precisa saber o que tu tá falando, que tu tá mentalizando, o que tu tá falando, o que tu tá sussurrando, tá? Então, é algo que tem que sair da sua boca, tá? Algo que tem que sair da sua boca. Às vezes, eu falo isso em latim porque eu gosto muito de falar as coisas importantes em latim. Então, no meio da evocação inicial, da abertura daquele trabalho, às vezes eu estou colocando isso ali em latim, tá? Ou até mesmo em outra língua mais antiga, ok? E agora nós vamos falar sobre, então, um detalhe importante. Se tem uma regra dentro da sua cultura religiosa, mas você já é independente espiritual há muitos anos e você nunca usou nenhuma regra, mas você achou interessante, você quer adotar a declaração universal, a declaração para o universo, tá? Quando eu digo declaração universal, não estou falando que é da magia universal, não. Estou falando de declaração universal, que é a declaração de você para o universo de que você está fazendo-se valer da influência daquela fase lunar no seu dia de trabalho espiritual. Você pode também fazer isso, mas não adianta fazer um dia, outro dia se esquecer, fazer um dia, outro dia não fazer. Não, aí não adianta, tá? Tem que ser regularmente. E quando que realmente isso vai conseguir influenciar ou deixar de influenciar negativamente, que de repente poderia estar tendo, né? Digo isso porque muitas vezes a pessoa não sabe, mas dentro da cultura religiosa dela, dentro daquela engrenagem espiritual, é uma lei respeitar determinadas etapas ou determinadas práticas em observação à fase lunar. Mas a pessoa não sabe. E o que acontece? Está tendo efeitos colaterais negativos. Não significa que ela está puxando negatividade, não. Significa que toda e qualquer atividade dela, aonde não esteja em equilíbrio com a fase lunar, ela está tendo redução nas suas forças espirituais. Quando eu digo redução, é exatamente isso. Você está tendo menor força porque dentro da sua cultura, você não sabe e está desrespeitando uma lei sobre a fase lunar.
Mas e agora? Como eu vou saber se o meu mestre morreu, se não tem mais contato com o mestre? Ah, toda quimbanda é assim, toda culto orixá é assim, todo culto de evocação é assim? Não. Entenda assim, ó, cada mestre é um planeta único. Um planeta único. É um ecossistema individual único. Então, aquilo que ele aplica, mesmo que ele seja da mesma vertente, da mesma linhagem, tendo sido da mesma bacia, da mesma mão que o religioso ali do lado, ele vai ter suas próprias características, suas próprias regras, sua própria forma de fazer as coisas. Então, infelizmente, se você não tem contato com quem iniciou você, não tem contato com aquele mestre, com aquela mestra, com aquela pessoa que preparou você e te deu a independência religiosa, não existe mais possibilidade de falar com essa pessoa, então, ou você começa a fazer esta declaração universal antes de cada dia de trabalho, ou então você começa a adotar uma regra básica para a fase lunar, tá? Então, quanto tempo leva para que os efeitos desta prática de declaração ao universo em cada dia de trabalho, quanto tempo isso pode levar para se refletir nas minhas atividades? Depende da intensidade das suas atividades. Se você é uma pessoa que, na parte religiosa, você tem atividades 3, 4 vezes por mês, vai demorar praticamente um ano para você realmente estar em total harmonia e equilíbrio, esta rotina, esse padrão, realmente ser encaixado dentro das engrenagens da sua cultura religiosa. Se você tem atividades tipo todas as semanas, 2, 3 vezes na semana, todas as semanas, aí pode levar uns 6, 8 meses. Agora, eu, por exemplo, né? Se eu não tivesse, desde o meu início, tá, praticando a declaração ao universo, hoje em dia, as minhas atividades é de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Mas lógico, né? Toda semana tem um dia que eu dou uma relaxada, dou uma folga, mas às vezes tem semanas que é direto. Tem vezes assim, ó, que eu vou parar, tirar uma folga em 10, 15 dias. Mas isso é uma opção minha, tá, gente? Que é para tentar abraçar todo mundo que aí que está buscando o nosso auxílio. Mas enfim, se é uma atividade muito intensa, há 3, 5 meses no máximo, você já está com este padrão, com esta rotina bem alinhada com as suas atividades e você vai sentir com o passar do tempo mais leve ao fazer os trabalhos. Qualquer tipo de atividade, você vai sentir uma vibração diferente. Então, todas as vibrações que acompanham o que a gente está fazendo, elas podem influenciar no nosso estado de espírito quando estamos movimentando as energias. Ou seja, principalmente ali quando a gente está fazendo a chamada, a abertura, a evocação, pedidos, tá? Principalmente ali naquele momento que a gente está entregando, de fato, ao universo aquilo que estamos fazendo. Exatamente naquele momento ali. Quando você está alinhado com as energias da fase da Lua, você está muito mais autoconfiante. Você tem uma influência como é que eu vou dizer assim, ó, de bem-estar. Você tem a convicção, a certeza de que, de fato, você está entregando o melhor de si e do que é possível dentro do seu ecossistema para aquele objetivo. Então, assim, ó, você vai notar muitas mudanças, mas não significa que, então eu vou adotando isso, minha força espiritual vai bombar, vou fazer um trabalho, o resultado vai ser 3, 4 dias, já vai estar tudo pronto, vai durar 10 anos. Não é assim, tá, gente? Então, é cada pequeno detalhe em atividades espirituais dentro de uma engrenagem de cultura religiosa. Quando eu falo cultura religiosa, eu falo de tudo aquilo que compõe aonde você está botando os seus pés, espiritualmente falando, tá? Então, quando eu falo cultura, eu falo fundamento. O fundamento, base, raiz daquilo que você está seguindo, daquilo que você está comprometido, enfim, daquilo que você pratica, tá? Então, tudo que
é praticado, oferecido, tudo aquilo que está envolvido, ligado à prática religiosa, vai surtir algum efeito dentro dela. Mas cada pontinho, cada detalhe pequeno vai aumentar, fortificar, equilibrar e manter uma raiz mais forte. É este o detalhe. Em resumo, se você adotar a declaração ao universo no primeiro ato de todos os dias de trabalhos espirituais, seja você que está executando, seja você estar participando, seja você estar apenas observando, você estando envolvido no ato espiritual, no primeiro ato, você vai fazer a declaração ao universo. Ah, eu vou lá na casa de um amigo meu, de um conhecido, ele pediu para ajudar lá na obrigação da entidade dele. Então, quando ele estiver fazendo a abertura, o chamado, a parte inicial dele, você já vai sussurrando a declaração ao universo referente à fase lunar daquele dia. Ah, eu vou lá numa sessão, numa gira, tá? Numa festa religiosa, e você, ao entrar lá, se já está em andamento, você também entrou lá, ou entrou no portão, pega o celular, quer disfarçar? Pega o celular e fica sussurrando o que está declarando ao universo referente à fase lunar. Aí você entra para a festividade, tá? Mas tem que ser todos os dias de atividade religiosa. Então, assim, ó, se você um dia, esqueci, dia, esqueci. Tudo bem, sem problema, tá? Mas agora, se ficar 3, 4, 5 dias sem fazer a declaração, volta pro zero, tá? É como se você nunca tivesse feito, ok? Isso assim, ó, pode achar difícil, pode achar chato, mas, meu amigo, você, no trabalho espiritual, ali tem a vela, né? Você vai usar uma vela, beleza? Ou vai usar um fogo, um fogareiro, enfim, uma lamparina, um lampião. Você vai usar fogo, não vai? Então, você tá ali com a vela, beleza? Não vai ter que acender a vela. Vai, né? Vai ter que acender a vela. Então, é a mesma coisa. É um ato rápido, mas necessário. A mesma coisa a declaração ao universo. É rápido e necessário. Mas tem que ser todos os dias. Você não pode pegar, adotar isso, colocar num padrão e depois que começou um padrão dentro de uma cultura religiosa, se você quebra esse padrão, você vai ter efeitos colaterais negativos, tá? Então qualquer coisa que faz parte da rotina do padrão, dentro daquela engrenagem já montada, no momento em que você altera ou exclui, vai ter efeitos colaterais negativos. Redução de forças, tá? Mas então, Barão, eu não quero usar essa declaração ao universo, tenho medo de um dia esquecer e quando eu vou perceber, já estou 2 meses sem fazer a declaração ao universo. Então, vou te dar aqui alguns exemplos rápidos, tá? Sobre fases lunares, trabalhos mais adequados para determinadas fases lunares, tá? Então, lua minguante, limpeza espiritual. Estou falando apenas a limpeza espiritual. Não estou falando a limpeza com a proteção espiritual. É só a limpeza. Lua minguante. Se eu tenho um processo na justiça e eu sou o réu, ou seja, eu estou sendo processado, lua minguante. Se é um problema na justiça, eu sou o querelante, ou seja, eu sou a pessoa que estou processando, lua cheia. Se eu quero fazer uma limpeza com proteção espiritual, ou seja, vou fazer a limpeza também uma proteção, lua cheia ou lua nova. Se eu vou fazer um trabalho para abertura de caminhos sexuais, a pessoa não quer ter envolvimento, a pessoa quer aproveitar a vida, aproveitar os prazeres sexuais. Lua cheia ou lua crescente. Se a pessoa quer um relacionamento amoroso, encontrar alguém para ter um amor, ter um relacionamento, lua nova ou lua cheia. Se a pessoa quer ter alguém de volta, um amor de volta, tá? Quer ter um amor de volta, tinha um relacionamento, se quebrou e quer de volta, lua nova ou lua cheia. Se a pessoa quer ter alguém específico, eu não tive um relacionamento com aquela pessoa, mas eu quero aquelas pessoas em específico, lua crescente ou lua nova. Se eu vou fazer trabalho de abertura de caminhos financeiros, lua
crescente quando é aquela atividade que a pessoa já exerce. Quando a pessoa está buscando novas oportunidades, lua nova. Se a pessoa quer só aumento de rendimento naquilo que ela já trabalha, é lua crescente. Ou também pode ser lua cheia. Se a pessoa quer novas oportunidades, o nome já está dizendo, lua nova ou lua crescente. Tá? Então, para todas as atividades, para todos os objetivos dentro das culturas humanas, vamos dizer assim, nós podemos aplicar as influências energéticas da fase lunar. Então é só você parar para pensar um pouquinho, tá? Ataque espiritual, lua minguante. Mas, digamos que a pessoa que eu estou atacando, ela já está com problema. Ela já está com problema. Ela está com problema, ela está brigando no casamento, o casamento está uma porcaria, tá um pé de guerra lá, e... então tá. Aí não vou na lua minguante, eu vou na lua crescente. Porque já tá ruim, então eu quero que cresça mais. Tá me entendendo? Então tudo depende da situação e do objetivo que eu quero alcançar, tá? Assim como eu falei, tá? Problema de saúde, tá? Problema de saúde. Se a pessoa está em um tratamento, ela já está em tratamento médico, tá? Ela está fazendo uso de remédios, ela está fazendo fisioterapia, já está em tratamento médico, tá? Então qual lua que eu vou trabalhar? Vou trabalhar na lua nova. Se a pessoa está com um problema de saúde, mas não é um problema grave, aí é lua cheia. Se a pessoa está num problema de saúde, mas é um problema grave, lua minguante. Então assim, ó, para todos os objetivos que nós queremos alcançar, tem uma fase lunar que é mais recomendada de acordo com as vibrações que ela emana para o nosso planeta. Aí basta você ter um pouco de coerência, um pouco de pensamento lógico, tá? E aplicar isso. Se não tem nenhuma espécie de... não tem nenhum cuidado que você tem na sua cultura religiosa sobre a fase lunar, melhor você começar a pensar nisso, tá? Ou você cria a sua própria regra sobre as fases lunares, ou então você pode usar a declaração ao universo, tá? Que é usar a fase lunar para influenciar de acordo com aquilo que você quer naquele dia, ok? Você pode também, eu sei que já vive essa pergunta, então eu já vou falar. Se eu quiser declarar ao universo, em cada trabalho, digamos que hoje, tá? Eu tenho um trabalho para fazer de manhã, eu tenho uma consulta para fazer de tarde, eu tenho mais um trabalho para fazer de noite. Se eu quiser, nessas 3 atividades, nesses 3 trabalhos, em cada um deles, fazer a declaração ao universo, posso? Pode. Você pode sim. Existe a declaração ao universo que eu faço para o dia de trabalho, mas também eu posso fazer uma declaração ao universo para cada trabalho que eu estou executando. Aí a declaração ao universo vai ser direcionada, focada para aquele objetivo ali, tá? Mas lógico, sempre seguindo aquelas observações, aqueles exemplos que eu dei aqui, como eu faço para mim mesmo, tá bom? Pessoal, realmente a fase lunar vai influenciar sempre no nosso planeta e em nossas reações do nosso corpo e também na parte espiritual, ok? O recado de hoje é esse. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. E se não ajudei, e se não gostar, sinto muito, talvez no próximo agrade ou ajude, tá bom? Muito obrigado a todos e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.